Motivação. Sabe, é uma palavra que a gente usa o tempo todo para explicar por que alguém levanta da cama, por que vai trabalhar, por que treina para uma maratona. Mas e se essa ideia, que parece tão óbvia, for na verdade um dos maiores quebra-cabeças da psicologia? É para entender isso melhor que a gente vai mergulhar no que a ciência de fato diz sobre o que nos move. E olha, a confusão já começa logo de cara. Dá uma olhada nisso. O mesmo autor, no mesmíssimo livro, diz duas coisas que simplesmente não batem. Primeiro que a motivação é uma força interna. Ok. Mas logo depois, ele diz que é uma experiência interna que não dá para estudar. Peraí, como assim? Se nem os especialistas conseguem se decidir, como é que fica o nosso entendimento? Para entender essa bagunça toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A ideia de motivação não simplesmente apareceu do nada prontinha. Na verdade, ela é uma espécie de Frankenstein, montada com pedaços de 3 áreas bem diferentes da psicologia, e cada uma delas olhava para um lado. Imagina só a cena. De um lado, você tinha a psicoterapia, super focada em entender as angústias, as tais forças internas das pessoas. Do outro lado, a psicometria, que estava mais preocupada em criar testes, em medir quem era mais dedicado ou apto. E para completar, tinha a teoria da aprendizagem, lá no laboratório, tentando entender o comportamento em situações controladas. O resultado? Bom, é como se 3 chefes tentassem fazer um bolo juntos, mas cada um com a sua própria receita e sem conversar. Cada um criou uma versão totalmente diferente do que seria a motivação. E o que acontece quando a gente junta tudo isso? Bom, um verdadeiro catálogo de definições confusas. Se prepara, porque agora a gente vai passar por algumas delas, bem rápido, só para sentir o drama. Para alguns, a chave era a intenção, ou seja, um desejo mais à vontade de chegar em algum lugar. Já para outros, o negócio era pura energia. Motivação seria tipo o combustível que faz a gente se mexer. Aí essa outra visão vira o jogo completamente. O foco não seria interno, e sim nos estímulos que vêm do ambiente. E, por fim, a gente volta para a ideia de um impulso interno. Intenção, energia, estímulo, impulso. A lista parece que não acaba, né? Deu para sentir o tamanho da confusão, certo? A gente fica nessa busca sem fim pela definição correta. Mas e se o problema não for a resposta? E se a gente estiver fazendo a pergunta errada esse tempo todo? É aqui que a análise fica realmente interessante, porque a grande virada de chave é pensar que talvez o problema não esteja nas respostas, mas na própria pergunta que a psicologia se fez por décadas. Pensa comigo. E se essa busca por uma causa interna, por essa coisa chamada motivação, for um beco sem saída? E se a ciência, na verdade, tiver um jeito muito mais produtivo de investigar o comportamento humano? A diferença é sutil, mas é gigantesca. Quando se pergunta por quê, a gente tende a inventar uma causa interna que não dá para ver. Mas quando a ciência pergunta sobre quais condições, o foco muda para aquilo que a gente pode observar, medir e analisar. E essa é a essência do método científico, no fim das contas. O objetivo não é sair caçando uma força misteriosa e invisível dentro de alguém. É entender as relações que a gente pode, de fato, observar entre um organismo e o seu ambiente. Ok, então vamos avançar um pouco e ver como essa ideia se desenvolve. Em vez de procurar um motivador escondido, a proposta é bem diferente: analisar as interações concretas que moldam o comportamento. O mais legal desse novo jeito de pensar é que ele nos dá um mapa. Em vez de uma palavra vaga como motivação, a gente passa a ter perguntas específicas que podem ser investigadas. É exatamente isso que a ciência do comportamento busca fazer: analisar essas relações entre o ambiente e as nossas ações. Com essa nova estrutura em mente, a forma como a gente olha para o comportamento humano muda da água para o vinho. A gente para de procurar um fantasma dentro da máquina. Essa citação do Boles é certeira, resume perfeitamente o problema. Tratar motivação como uma causa direta só gera mais confusão, não clareza. É um atalho mental que, no fim, não explica nada de verdade. Então, a grande conclusão é esta: a palavra motivação funciona muito mais como um resumo, um rótulo que a gente usa para descrever um comportamento complexo, do que como uma explicação científica real. É algo que a gente diz depois que a ação já aconteceu. E isso tudo nos deixa com uma última questão para pensar. Se não existe um interruptor de motivação dentro da gente, como é que se explica a ambição de um atleta, a paixão de um artista, ou até mesmo a nossa própria preguiça de vez em quando?